Ei, viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. Mais um Vibes dessa semana vem, gente, de uma forma assim, ó, direta e reta para vocês, prático. Já que a pergunta, quais são os excessos que você tá precisando eliminar aí na tua vida para abrir espaço para coisas novas chegarem para você? Então, fica aí para vocês entenderem, pós uma semana de lua cheia que a gente acabou de passar, em que a gente chegou no ápice, em que a gente chegou no limite, em que a gente falou, chega, disso daqui não dá mais, desse jeito que tá não dá mais, ou eu vou ter que tomar uma decisão que vai ser muito importante e que vai mexer com estruturas aí importantes do meu futuro. Então bora lá entender tudo isso. Essa semana, querendo ou não, é um respiro do céu aí pra gente, não tem tantos movimentos e aspectos, por isso que eu acho que vou ser mais direta, mais prática, vou tentar, né, gente? Pra gente trazer aí de uma forma mais pragmática do que a gente pode fazer aí durante a semana. Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade. Eu tô aqui toda semana trazendo esse conteúdo pra gente se guiar melhor pelo céu. Não deixa de deixar o seu like já pra mim, porque chega no final a gente esquece. Já se inscreve no canal, envia para as pessoas que você gosta. Isso ajuda e fortalece demais o meu trabalho. Eu agradeço super quem tá aqui toda semana. E, gente, vamos lá entender o que foi, o que tá acontecendo? Eu sempre vejo assim, né, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, que as pessoas ficam até mais quietinhas quando o céu tá mais quietinho, porque não tem tanta coisa talvez refletindo, mas a vida tá aí rolando, né, gente? Então vamos entender o que essa semana trouxe pra gente. A gente acabou de passar por uma lua cheia que aconteceu de quarta pra quinta-feira. Foi uma lua cheia muito potente, a última lua cheia do ano. Ela ainda reverbera essa semana praticamente inteira, porque a lua só fica minguante na sexta-feira de manhã. Então eu ainda trago os tons dessa lua cheia que falou muito pra gente de que, olha, mesmo que você não tenha certeza, você vai precisar decidir, você vai precisar dar um passo, você vai precisar arriscar, você vai precisar agir de alguma forma, né? Marte tá retrógrado desde o dia 30 de outubro, ninguém aguenta mais Marte retrógrado em Gêmeos. A cabeça, uma confusão, a gente não sabe, tá na dúvida, perguntando para as pessoas, tentando validar algo que não tem resposta. A gente vai precisar provar, a gente vai precisar experimentar das coisas para poder entender se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido. Então isso daí já é um papo que eu já venho tendo com vocês, só que com a lua junto, parece que pegou num campo emocional nosso, né? Num lugar muito forte, de tipo assim, nossa, eu preciso me libertar desse lugar, ou eu preciso agir com relação a isso. Se vocês fizeram a retrospectiva, né, do que estava acontecendo na última semana de maio, comecinho de junho, agora a gente tá tendo algumas constatações. E a gente, querendo ou não, nessa época do ano, a gente faz recapitulações mesmo, né, gente? Então, assim, é um período de reavaliação e de recálculo de rota. Essa semana, a gente tá ainda com essa energia de Gêmeos, trazendo para nós de que não precisa pegar o caminho mais difícil, que a gente precisa encurtar o caminho às vezes, que Sagitário coloca lá na frente, mas qual é o caminho que eu vou pegar para isso? Existem vários. Então, se vocês fecharam a abinha do Google e focaram em alguma coisa, provavelmente as coisas estão fluindo, não na velocidade que a gente gostaria, não na forma como a gente gostaria, mas as coisas podem começar a se direcionarem melhor. O Sol ainda está em Sagitário, a gente ainda tem esse foco de fogo, de ação. Então, assim, eu acho que essa semana traz muito o tom da semana passada, mas a lua cheia, ela vai fazer seu caminho. Então, no final de semana, ela passou por Câncer, trazendo ali um lugar emocional muito forte. A gente tava sentindo, o Brasil perdeu, no jogo, né? Eu fico vendo a lua em Câncer, todo mundo super emocionado, emotivo, né? Ajudou a entrar nesses lugares de certa forma, de dor, né? De sensibilidade, de poxa, né? Mas eu acho que essa lua em Câncer veio pra gente nutrir nós mesmos, né? Eu falei bastante disso ao longo da semana no grupo do WhatsApp, que é a gente precisava se nutrir final de semana, porque não adianta nada a gente querer crescer algo sem a nutrição da terra. Então, assim, o quanto a gente está alimentando a nossa alma de coisas bacanas. E quando a gente fala de alma, a gente também fala de passado, a gente fala de memórias, de memória afetiva e da infância, que eu acho que é uma coisa legal que a gente começa essa semana. Hoje, na segunda-feira, a lua está cheia em Leão, trazendo para nós a nossa criança interior para trazer alegria para a vida. Então, assim, aonde é que eu faço? E eu faço com paixão. Aonde é que eu falo? E eu falo com paixão. O que faz meu olho brilhar? Então, eu acho que tem aí um resgate que a gente pode fazer durante essa lua em Leão, que vai até quarta-feira, até na segunda e terça ainda tá bem movimentada. Hoje, Portal 12/12, para quem acredita nos portais, não tem explicação astrológica, é muito mais um estudo da numerologia. Eu não tenho esse estudo, mas para quem gosta dos dias portais, hoje, a segunda-feira, é um dia bacana para
trazer essa coisa da alegria, da paixão ou da coragem, da criatividade também, então eu acho que é uma coisa bacana de olhar. Na terça-feira, a gente já tem aspectos um pouco mais intensos, então coisas podem sair fora do previsível, enfim, a gente pode ficar um pouco ali relutante com as coisas e a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar no outro. Eu acho que essa dinâmica das relações ficou muito em destaque no final de semana e eu queria trazer isso para vocês, porque a Vênus fez uma quadratura com Júpiter na sexta-feira que plasmou o final de semana e no final de semana a Vênus passou para Capricórnio. Capricórnio é um signo completamente diferente de Sagitário. Sagitário é fogo, euforia, paixão. E aí chega a Vênus em Capricórnio, ela dá uma sentada nas emoções, assim, de falar assim, opa, peraí. Qual que é o propósito dessa relação? Será que eu tô tendo diálogos realmente construtivos? Se você já tem um relacionamento, se você não tem, como está o seu diálogo com você mesmo? Você está construindo uma boa relação com você? Então, a Vênus em Capricórnio, ela é o amor na construção. E eu acho que a Vênus não fala só do amor, né? Ela fala também dos nossos desejos, das nossas posses, na verdade. Então, fala muito do quanto a gente estrutura a nossa forma de sentir prazer, seja no amor, com o dinheiro, com os nossos recursos, com as nossas posses. Então eu acho que tá vindo aí, gente, um organizar da cachola muito grande, porque Mercúrio já entrou em Capricórnio semana passada, a Vênus agora entrou em Capricórnio também. Então assim, a gente tá saindo desse lugar de fogo, de ímpeto, para dar lugar à consistência, dar lugar a essa coisa mais pragmática, ao planejamento. Então, eu acho que essa semana a gente tem o fogo aí que tá fazendo a gente olhar para frente e falar assim, para onde é que eu quero ir, o que eu quero seguir e estruturar a vida, para que na semana que vem a gente conversa sobre os novos inícios que a gente vai ter. Essa é uma semana de muita finalização. Vou falar disso por quê para vocês, porque tá vindo uma lua minguante por aí. Mas enquanto a lua minguante não vem, a gente ainda tem uma semana inteira de lua cheia. Então, muitas clarezas, muitas respostas. Às vezes, gente, até muitas verdades que a gente não queria ouvir. Verdades que a gente não queria ver. Coisas que a gente falava assim, ai meu Deus, tô empurrando isso daqui, mas poxa, a verdade é essa. E trabalhar com a realidade é muito bom essa semana, porque na quarta-feira a lua já amanhece em Virgem. Essa lua em Virgem é importante, ela ainda cheia, ela passa quarta, quinta, mas ela fica minguante na sexta. Virgem é um signo que trabalha com o que a gente tem na mão, com a ferramenta que a gente tem, com a verdade que a gente tem, trabalha com a realidade, gente. Então assim, é preto no branco, é os pingos nos is, é a gente falar o que tem de falar, cuidado com a comunicação. Mercúrio tá fazendo uma quadratura com Quirón a partir de quarta-feira. A comunicação melhora mais pro final de semana. Se eu pudesse dialogar, se eu tiver que dialogar algo, discutir algo, eu deixaria mais pro final de semana do que ao longo da semana. A gente vai ter mais diplomacia, discernimento, a gente vai ter mais certezas, vamos pôr assim. Essas certezas tendem a vir, né? Eu acho que no final de semana a gente teve aí uma quadratura do Sol. Deixa eu ver se eu não tô falando nada de errado, gente. Na verdade, a gente tá tendo essa semana, na terça-feira, uma quadratura do Sol com Netuno, então muitas verdades sendo lançadas ao vento. A gente não tava esperando, às vezes, algumas revelações, algumas surpresas, alguns imprevistos. A terça-feira tá bem chatinha, tá, gente? Mas a gente começou a semana com essa lua em Leão, que eu vou voltar um pouquinho nela, porque eu esqueci de falar de um posicionamento, mas o Sol também tava fazendo um sextil com Saturno. E eu acho que é esse lugar da gente se responsabilizar pelo que a gente quer ver crescer. Então, tirar as ideias do papel, do plano, né? Tipo, começar a se movimentar de alguma forma. Então, eu acho que é uma semana ainda muito para ação. Chega na quarta-feira que a lua entra em Virgem, igual eu falei, Virgem trabalha com o que tem. Precisa tomar cuidado com o lugar de autocrítica e busca por uma perfeição inalcançável, né, gente? Não tem nada que a gente vai fazer que vai ser perfeito agora. Marte tá retrógrado, daqui a pouco Mercúrio tá retrógrado. A partir da semana que vem a gente já começa a entrar na sombra pré-retrogradação de Mercúrio. Então, assim, não tem certo, tá? Então, acho que ficar buscando esse lugar perfeito, muito difícil, mas eu acho que é importante a gente buscar esse lugar de aperfeiçoamento que Virgem fala. Então, o que não tá legal e que precisa ser ajustado? Virgem tem um olhar crítico para as coisas, que fala assim, isso aqui tá errado, isso aqui não. É um olhar analítico, crítico mesmo, para falar assim, isso serve, isso não serve, isso tá bom, isso não tá. Como é que a gente vai arrumar ao invés de criar mais problema? Cuidado, gente, com os conflitos e com coisas que a gente fica entrando, que só tá aumentando aquela bola de neve que a gente tá se enfiando. Às vezes com dinheiro, às vezes com diálogo, às vezes nos relacionamentos, a gente só tá botando lenha na fogueira e não é hora para isso. Agora é hora de botar o pé no chão e falar assim, eu vou resolver isso daqui porque eu não quero passar o meu final de ano com isso daqui na minha mão. Então eu acho que Virgem vem aí para ajudar a gente a estruturar. A quarta, quinta-feira tem bons aspectos, obviamente tem aspectos desafiadores ali, mas que eu jogo lá no grupo do WhatsApp.
E aí, na sexta-feira, a gente tem a lua minguante, que vai plasmar durante a próxima semana, e eu venho falar mais dela também, mas já adiantando para vocês, a sexta-feira ela traz esse lugar de movimento para dentro, porque a lua minguante fala muito de introspecção. Então, o sol no finalzinho de Sagitário, a lua aqui em Virgem, os dois fazendo uma quadratura, ângulo de 90 graus, em que vai gerar essa tensão para que a gente olhe para os nossos excessos. Então, pergunto de novo, qual é o excesso da tua vida que está te atrapalhando a abrir espaço para o novo que precisa vir? É uma semana, gente, de energias mutáveis, né? Essa temporada sagitariana traz essas energias mutáveis. Virgem é um signo mutável, então o que não tá bom e que precisa ser melhorado? Gente, do pequeno ao grande. Alimentação, hábitos, rotina, coisas em casa, o diálogo, o trabalho, os relacionamentos, os filhos, enfim, o que na vida não tá legal e que a gente vai precisar ajustar, mas é focar na solução e não arrumar mais problema. Então não inventa moda, tá? Não inventa coisa para colocar mais né, nesse período tão movimentado e conturbado que a gente teve de Sagitário, que a gente precisa eliminar agora. Então, uma lua minguante em Virgem fala para fazer limpeza, faxinão, entendeu? Tá aí cheio de coisa para doar, cheio de coisa no guarda-roupa, a casa tá uma zona. A bagunça do de fora reflete na bagunça do de dentro e vice-versa. Então, arrumar a casa. Virgem vem para ajudar a gente a arrumar. Sempre falo de Virgem, gente, a deusa, né? Aquela que faz a separação dos frutos. Esse fruto tá bom, ele vai vingar, ele serve para mim. Esse fruto não serve, eu descarto. Nada de apego, gente. É momento de desapegar. Então, no final de semana começa o período da lua minguante. Na semana que vem eu venho falar o melhor para vocês. Porque aí essa lua minguante, ela vai passar por Libra no final de semana, então ela vai trazer também o tom das nossas relações, a forma como a gente se relaciona com a gente, onde é que tá em excesso, onde é que tá escasso, onde é que a gente precisa trazer equilíbrio, né, nos nossos diálogos, nas nossas trocas, nos relacionamentos que a gente tem ao nosso redor. Então eu acho que vai ser um final de semana. O final de semana ele traz um tom aí da lua em Libra para trazer um pouco mais de equilíbrio e ponderação, mas ao mesmo tempo a gente vai precisar, essa lua em Libra ela vai conflitar muito com Vênus e com Mercúrio em Capricórnio e Plutão também, então ela vai falar muito de um lugar de transformação, de tipo assim, essa estrutura, essa ponte aqui que a gente está fazendo para ligar um caminho ao outro, ela tá danificada e a gente vai precisar resolver, mas a gente vai resolver na prática, é sair desse campo mental que a gente tá, de ai, vou fazer isso, ai, vou fazer aquilo, ai, mas a gente precisava arrumar aquilo, ai, mas... E ir pra prática. O quanto a gente tá indo pra prática, sabe? Então eu acho que dialogar vai ser muito importante. E aí na semana que vem a gente vai ter um minguante Escorpião, que vai fechar a temporada aí, Escorpião, Sagitário. Muito bom pra limpeza, gente. A partir de sexta-feira já começa a limpar a casa, já começa a faxinar, já começa... tirar tudo, as coisas de fora, assim, sabe? Passar o Natal limpinho, sabe? Porque o Natal vai ser de uma lua nova muito bonita, mas não adianta a gente ter o ciclo da lua e a gente não seguir o ciclo da lua, né? Porque toda lua começa na sua fase nova, depois passa para crescente, depois passa para lua cheia, depois para minguante, pra gente começar um novo ciclo. Mas essa lua minguante tá pedindo limpeza. O que vai adiantar a gente começar um ciclo que vai começar na semana que vem e que vai ser de muitos movimentos da semana que vem, porque o Sol passa para Capricórnio, Júpiter vai sair de Peixes, a última semana de Júpiter em Peixes, gente, aproveitem esse movimento, Júpiter em Peixes, uma conexão espiritual, milagres acontecendo, uma conexão muito divina, né, conexão com a criatividade. Isso só vai acontecer daqui a 12 anos. Então, assim, onde vocês têm peixes no mapa, esse Júpiter ainda está beneficiando. Então, é um momento que a gente vai começar limpezas. Mas, isso a partir de sexta-feira. Enquanto isso, eu tomaria as decisões e começaria já a colocar as coisas na prática e a movimentar, porque essa lua cheia trouxe o ápice para nós. Essa semana, poucos aspectos, né, viajantes? Eu tentei falar até menos, mas acho que é isso que a gente tem para falar. É uma semana que deu um respiro aí pra gente, porque na semana que vem a gente vai mexer com muitas coisas. Então, os signos mutáveis, eles finalizam as estações pra gente começar uma nova. Então, que na semana que vem, que é um período de início de uma nova estação, né, que fala muito do nosso período no hemisfério sul, a gente tá começando o verão, no hemisfério norte aqui a gente tá começando o inverno. É um período muito importante pra gente se abrir para essa nova estação de uma maneira que a gente esteja conectado com a gente mesmo, limpo do que a gente precisa estar limpo, deixando as bagagens que não fazem parte mais de nós para que a gente comece um novo ciclo. Que a gente não espere começar 2023 para isso. O período de nova lua
vai começar agora, já na semana do Natal. Então, assim, esse calendário gregoriano que a gente segue não serve de nada para astrologia. Então, assim, o nosso ano a gente poderia falar que a gente começa já aqui daqui a pouquinho, né? Na verdade, começa em março, o novo ano astrológico é em março, né? Mas um novo período já começa na próxima semana. Então, eu venho falar disso melhor para vocês se prepararem também. Deixa aqui o posicionamento de onde vocês têm Virgem no mapa. É ali que está acontecendo algumas limpezas, conforme a lua nova que vai acontecer na sexta-feira. E a minha agenda ainda tem alguns horários para esse final de ano. Lista de espera de astrocartografia. Na semana que vem eu abro oráculo, talvez, né, para a lua nova. Não sei conforme os movimentos daqui, mas a gente se fala. Um super beijo para vocês e a gente se fala semana que vem.